O governo eleito deve ampliar o número de ministérios. As especulações dão conta que podem ser criadas até 32 pastas a partir de janeiro. Lideranças petistas pretendem encerrar a semana com uma nova configuração da esplanada dos ministérios. Para isso, as discussões internas seguem intensas, a fim de bater o martelo sobre quantas serão as pastas e quem vai estar no comando delas. Atualmente, a gestão de Jair Bolsonaro possui 23 ministérios. A princípio, a expectativa do PT é de que o governo tenha pelo menos 32 ministérios. Um que será recriado, é o Ministério do Planejamento, que hoje faz parte do Ministério da Economia. Além disso, já é dado como certo o desmembramento do Ministério do Trabalho e da Previdência em duas estruturas diferentes, assim como o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Também está previsto o retorno do Ministério das Cidades, que será desmembrado do Ministério do Desenvolvimento Regional, e o da Cultura, que será recriado, saindo da estrutura do Ministério da Cidadania. A definição da recriação dos ministérios faz parte dos trabalhos iniciados ontem pela equipe de transição. O time formado terá 4 coordenações principais que vão se reportar ao coordenador geral, que é Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito. Uma delas vai ser comandada por Rosângela Silva, a Janja, esposa de Lula, que vai chefiar o grupo responsável pela cerimônia e festa da posse do dia 1º de janeiro. Já a coordenação administrativa e jurídica ficou a cargo de Floriano Pessaro, ex-deputado pelo PSB, e integrantes da liderança do PT na Câmara e no Senado. A paranaense Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, vai chefiar a coordenação de relações institucionais, e o programa de governo e núcleos temáticos será tocado por Aloísio Mercadante. Serão ao menos 28 grupos temáticos, divididos por áreas como saúde, educação, meio ambiente e segurança pública, entre outros aspectos. É isso, então você já de cara tem um aumento da máquina pública, já falamos aqui disso várias vezes. Não é só o ministro que vai ter um salário de 20 e poucos mil lá. O ministro tem o seu chefe de gabinete, aí tem o seu diretor-geral, daí tem os seus assessores, aí tem os estagiários, aí cada pasta dessa gera uma conta gigante pro contribuinte, pro pagador de impostos. E o PT vai criar mais, vai ter mais 32, mas pode esperar. Até porque a situação do PT com o Congresso é delicada e o jeito do PT fazer governo é lotear o governo, dar lá um pedacinho para cada partido para que ele possa ter alguma governabilidade no Congresso. Até porque eles fazem isso ou fazem o mensalão e o petrolão. A história mostrou. Né? Eu não estou dizendo nada que ninguém não saiba aqui. Então vamos ver. Eles já chegam loteando o governo. Né? Parece que as velhas práticas não foram abandonadas. Eu lembro aqui que o governo que mais teve ministérios na história do país foi a Dilma Rousseff. Lá em 2015 ela chegou a 39 pastas. Então o Lula ainda nem bateu o próprio recorde que eles ostentam lá no Partido dos Trabalhadores. Então vai ter mais de 32 pastas e aí tá um salve-se quem puder, né? Vamos criar ministério para tudo. Povos originários, secretaria extraordinária, não sei do que. Aí vai ter aqueles cargos que é o seguinte, não é ministro, mas tem status de... É mais festa, mais assessor, mais chefe de gabinete, mais diretor-geral. E assim nós vamos. Contar um bastidor aqui interessante. Quem não está feliz com Lula é Roberto Requião, viu, Pedroso? Se você entrar no Twitter dele, inclusive, vai várias cutucadas ali, porque parece que prometeram a Itaipu para ele e não vão entregar. Parece que o Jorge Samex se articulou de novo ali, tá disputando. Então, vai ter briga ali. O Requião já tá no Twitter, né, descascando o PT, porque ele é assim, quando ele fica inconformado, ele é incompreendido, ele é de alguma forma menosprezado, ele vai pro ataque. É só entrar no Twitter do Requião pra você ver ali como anda a relação dele com o núcleo petista. Olha, partindo desse número, Mark, de 32, a gente está desconsiderando as estatais. Porque, por exemplo, eles já falam, inclusive, em reverter algumas privatizações, reverter algumas coisas, porque é mais espaço ainda para interferência política na gestão, inclusive, da economia. Agora me causa uma surpresa. Os ouvintes atentos devem estar acompanhando, devem ter lido matérias a respeito de todas as falas, no sentido, cadê o orçamento? Tem dificuldade orçamentária, você está ali sem conseguir, olha, nós não vamos conseguir pagar isso, não vai conseguir pagar aquilo. As promessas de campanha para serem atendidas, elas precisam ser lubrificadas por mais um furo no teto, 175 bilhões, 200 bilhões. Mas nessa conta, Mark, na hora de você estabelecer e criar novas despesas simplesmente com a máquina pública, aí tem dinheiro. Aí ninguém discute a viabilidade, se está faltando, se não está faltando, se tem ou se não tem.
Além disso, me assusta bastante alguns nomes que são elencados como possibilidades. Você vê que na campanha acenavam com Meirelles, agora os balões de ensaio falam em Haddad na Fazenda. Quero lembrar aqui que na dissertação de mestrado do Haddad, para quem não sabe, ele estudou o modelo de economia soviética. Ele fez lá em 1990 e em 1991 a União Soviética caiu. Então, assim, será que é esse tipo de visão sobre a economia, esse tipo de aprofundamento intelectual que a gente quer ver conduzindo as pastas? Perdão, Pedro, só para complementar a informação, ele só não estudou a economia soviética, como a elogiou. Disse que era um modelo que estava acima de qualquer problema. Um ano depois, o modelo ruiu. Ruiu. Então, assim, essa questão do número dos ministérios, ela é importante por uma questão simbólica, ela é importante por uma questão de gastos públicos, mas os nomes que você coloca lá são relevantíssimos. Então, assim, daqui a pouco, de novo, vai vir aquela ideia de que, olha, eram só metáforas, eram possibilidades. A gente falava do Meirelles, dos economistas do Plano Real, mas vocês vão ter que se contentar com a companheirada. E tem um outro problema colateral dessa questão dos desdobramentos dos ministérios, Mark, que é o efeito cascata. O que acontece? Lá no governo federal se criam ministérios, os governos estaduais, as prefeituras, elas se sentem no direito de criar pastas espelho. Então, quando você teve aquele enxugamento da máquina no início do governo Bolsonaro, você vai lembrar, muitos municípios reduziram algumas secretarias, uniram algumas funções, porque entendiam que poderia ter um relacionamento mais direto, pasta com o ministério, e funcionaria melhor. Então, a gente pode acompanhar, você pode escrever. Além da criação de cargos, secretarias lá no governo federal, isso deve acontecer nos estados e municípios com toda certeza.